Fala, galera. Beleza? Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem por objetivo analisar a história do Brasil entre os anos 1930 e 1945. Período importante da nossa história, conhecido também como a Era Vargas, não é? Era Vargas, História do Brasil. Esse é o quadro, é o roteiro da nossa aula. Você que anota no caderno, tem à sua disposição este roteirinho aí. E a partir de agora nós vamos dar uma viajada na história do governo de Getúlio Vargas, que foi um governante que depois de Pedro II governará o Brasil por mais tempo, né? O Pedro II governou o Brasil por 50 anos aproximadamente, mas ele era um imperador, tinha um cargo hereditário e não era não era um cargo republicano, né? Não era um mandato republicano, e fica 50 anos no poder. O Getúlio também não tinha mandato nenhum, porque ele lembra que nós falamos na aula passada, ele tinha perdido uma eleição, mas liderou um processo revolucionário com o apoio dos mais variados setores da sociedade brasileira e acabou culminando aí no poder, inaugurando, né, o que a gente chama de governo provisório do Getúlio Vargas. Agora o que nós temos? Novos protagonistas na República Brasileira. Já não é mais a oligarquia cafeeira que manda no Brasil. Já não é mais a elite latifundiária que manda no Brasil. Nós temos um processo agora de centralização do poder nas mãos de Getúlio Vargas, que tem, claro, uma forte base de apoio entre os tenentes. Então, se tem novos protagonistas, eu me refiro aí aos tenentes que vão dar uma base de apoio muito grande ao Getúlio. Há uma certa aproximação do Getúlio com os setores urbanos, né, e médios e urbanos, né? Então, Getúlio tem ali uma certa estratégia para permanecer no poder agora, e de fato essa estratégia vai dar certo, porque ele vai ficar uma década e meia no poder no Brasil. A primeira coisa que ele faz é suspender a Constituição que estava em vigor. É porque ele desrespeita a Constituição, que previa que no lugar dele estaria Júlio Prestes, o candidato que venceu o Getúlio nas eleições anteriores, mas que acabou sendo retirado do poder por uma revolução chamada Revolução de 30. Então, suspende a Constituição e inicia um governo extremamente centralizador e autoritário. Esse governo provisório, a gente chama de provisório, mas é um governo ditatorial, correto? Ele é um governo cujo poder de Getúlio Vargas estaria centralizado totalmente em suas mãos, e ele vai usar de vários dispositivos autoritários que eu vou citar para vocês ao longo dessa aula, tá? Mas é importante caracterizar esse governo provisório inicial como governo autoritário de Getúlio. Não é só a ditadura do Estado Novo que foi autoritária. Getúlio começa a sua trajetória política no comando do Brasil de maneira autoritária, antidemocrática, quando ele assume o poder na Revolução de 1930. A primeira coisa importante é uma aproximação com a Igreja Católica. Getúlio Vargas ele vai ser um cara muito estrategista, né? A Igreja Católica que tinha ficado bastante ressentida com a República. Lembra que a República laicizou o Estado? Lembra disso? Pois é, lá no início da República houve um processo de laicização do Estado, e agora o Getúlio vem agradar a Igreja, vai sustentar a Igreja, pagar obras da Igreja Católica, ele vai instituir o ensino religioso nas escolas brasileiras e tal. Entre as obras que Getúlio paga para a Igreja Católica é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, nos anos 30. Getúlio vai financiar, custear essas despesas da Igreja Católica com essa obra. Então, é um exemplo aí de aproximação de Getúlio com a Igreja, porque ele sabe que o Brasil é um país de católicos e ter o apoio da Igreja naquele momento era muito importante para ele consolidar o seu projeto de poder, tá? Uma marca já desse autoritarismo dele é a destituição dos governantes estaduais. Os governadores dos estados serão retirados do poder, correto? E no lugar desses governadores, Getúlio vai colocar
homens da sua confiança. Isso é mais uma prova de que ele está completamente descomprometido com a democracia e completamente comprometido com o projeto de poder que, entre outras coisas, prevê um certo controle total sobre a política brasileira. Essa época não era boa para a economia mundial, né? Em 1930, fazia um ano que nem um ano, né? Que a queda da Bolsa de Nova York, que aconteceu em outubro de 1929, tinha assolado a economia mundial. Então, com isso, o mundo inteiro sentiu os efeitos da crise americana e o Brasil não foi diferente. Com o Brasil, o nosso café, que era muito exportado para os Estados Unidos, passou a sobrar nos nossos porões, nos nossos galpões. E Getúlio Vargas, assim como os governos anteriores, vai queimar o café, vai queimar café estocado para preservar o preço do café no mercado internacional, brasileiro e tal. Então, o Getúlio faz, assim como os outros governos faziam, que era queimar o estoque de café para manter o preço do café num patamar ideal. Isso já era uma prática, como eu disse, corriqueira no Brasil da República Velha. Então, Getúlio não tem muita coisa de novidade nesse sentido, não. Ele cria o Conselho Nacional do Café, que é uma instituição que terá a responsabilidade por criar mecanismos que vão pensar em estratégias para preservar a cafeicultura brasileira. Rafa, então, peraí, então, mudou muita coisa nesse sentido? Mudou bastante, sim. Sabe por quê? Porque antes quem mandava no Brasil eram os cafeicultores. Agora os cafeicultores dependem do Getúlio. Tá? Então, houve só uma troca de poderes e os cafeicultores que antes eram protagonistas agora ficarão a depender de uma ação do governo, e o Conselho Nacional do Café é um órgão criado pelo governo para proteger os cafeicultores. Ou seja, eles saíram do poder, mas tem o Getúlio como protetor. Já percebeu o que eu fiz aqui já? Eu estou mostrando para você que Getúlio Vargas, apesar de ser um ditador, ele está se aproximando de setores estratégicos, correto? Ele se aproximou da igreja, abraçou a igreja, né? E tal, ele vai destituir os governadores dos estados e colocar gente da confiança dele, assim os governos dos estados não oferecerão oposição ao governo dele, correto? Ele vai queimar o café para agradar os cafeicultores brasileiros, porque ele sabe que ainda é o principal produto de exportação da economia brasileira. Ele é um povo, ele está conseguindo, ele está abraçando setores mais variados da sociedade, porque ele tem um projeto de poder que é bastante audacioso, né? Outra coisa interessante que ele vai fazer é incentivar a industrialização brasileira. Isso faz parte do seu discurso, é uma proposta que ele já tinha desde os tempos em que ele era ministro na década de 1920, né? Ele era ministro do presidente Washington Luiz, ele já tinha dado sinais de favorecimento da burguesia, não sei se vocês se lembram, mas Getúlio Vargas, enquanto ministro do presidente Washington Luiz, promoveu uma forte desvalorização da nossa moeda em relação à moeda internacional, justamente para agradar os setores que exportam. Se eu sou vendedor de café, entendeu? E vejo o presidente redesvalorizar a moeda, eu vou ficar muito feliz com isso, porque eu vou exportar. Mas, ao mesmo tempo, quando você desvaloriza a moeda, você cria empecilhos para o desenvolvimento industrial. O que ele vai fazer com a indústria? A indústria está meio preocupada, porque a indústria exporta, claro, vai exportar, mas ela tem uma concorrência externa. Então, quando diante dessa concorrência, possível concorrência, Getúlio, então, adota um discurso mais protecionista. Então, o Getúlio dos anos 30 é um pouco diferente do Getúlio do passado, porque ele é um cara que vai tentar atender os dois setores, claro, de acordo com as circunstâncias históricas. Os cafeicultores, ele vai comprar e queimar o café. A burguesia industrial, ele vai acenar por um processo de protecionismo, né, naquele momento da indústria brasileira, coisa que era impensável um presidente falar em proteger a indústria brasileira no passado. Lembrando que os presidentes do passado representavam apenas os setores da elite oligárquica brasileira, o setor rural. Outra coisa importante também que surge durante o início dos anos 30, na época do Getúlio, é um partido político em defesa da causa negra, que é a Frente Negra Brasileira, que surge no início dos anos 30, que vai fazer uma defesa bastante entusiasmada da causa dos negros, né? Tentando aí fazer com que os negros ocupem o espaço merecido por eles na sociedade.
a partir da conquista de direitos sociais, a partir da conquista de emprego. É um partido político que vai defender as causas dos negros do Brasil. Embora esse partido tenha surgido no governo do Getúlio, nesse governo provisório, mais tarde ele vai perseguir essa galera também. Tá? Então, olha só que interessante esse governo provisório. Só que o grande desafio do governo provisório de Getúlio, nesse momento, foi enfrentar a Revolução de 1932 em São Paulo. São Paulo foi o estado que foi retirado do poder. Júlio Prestes era o representante do estado de São Paulo. Né? O que aconteceu? Os paulistas ficaram bastante chateados porque Getúlio tira o governador do estado de São Paulo e coloca um homem da confiança dele, que era o João Alberto, que na verdade era nordestino, os paulistas não gostaram de ter visto um nordestino governar o estado de São Paulo, reagiram a essa atitude. Getúlio até voltou atrás e deixou um paulista governar São Paulo, mas o que a elite paulista queria mesmo era derrubar o Getúlio. Por quê? Porque o Getúlio estava governando o país no lugar de um paulista. Júlio Prestes era indicado de São Paulo, né? Aí várias manifestações aconteceram por São Paulo, até que uma dessas manifestações resultou na morte de 4 estudantes, né? O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Varela. Estou brincando. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E a morte desses 4 estudantes em uma manifestação contra Getúlio acabou resultando no MMDC, um movimento que vai estimular uma ação contra o governo getulista. Tá? Então, é o estopim dessa revolta paulista contra Getúlio Vargas. São Paulo não é solidário a esse governo. São Paulo é crítico ao governo de Getúlio. E o que aconteceu? A elite paulista percebeu que era possível iniciar uma revolução contra São Paulo. E é interessante essa história porque, a princípio, parece que a população paulista pobre estava com os revolucionários, quando, na verdade, os paulistas, a população paulista mesmo, não via o Getúlio como algo ruim, porque o Getúlio acenou para a geração de emprego, incentivo à industrialização e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, havia uma suposta crença da elite paulista que ela contaria com o apoio popular para derrubar o Getúlio. Né? E aí, o que os caras começaram? A investir. Surgiu, inclusive, um movimento chamado Joias para a Revolução, na qual a elite paulista doaria suas joias para que elas fossem vendidas, né, ou trocadas por armas para fazer uma revolução contra Getúlio. Surgiu até um grupo chamado Frente Única Paulista, que tinha como crença uma revolução armada que pudesse derrubar o Getúlio Vargas do poder. Os caras chegaram a comprar armas dos Estados Unidos da América. Interessante isso, né? Porque os americanos já tinham usado armas muito poderosas na Primeira Guerra Mundial. Então, essas armas muito provavelmente seriam usadas aqui no Brasil também. Nós compraríamos armas que foram extremamente letais, né, na época da Primeira Guerra Mundial, usadas pelos Estados Unidos da América, mas é claro que o São Paulo não contava com a força do Getúlio. Getúlio tinha o apoio das Forças Armadas e o que ele fez foi cercar o estado de São Paulo, certo? Ele bloqueia as fronteiras do estado de São Paulo e faz com que São Paulo vire uma panela de pressão e acaba sufocando esse movimento que não saiu das fronteiras do estado. A Revolução Paulista não aconteceu. A Revolução de 1932 não aconteceu. Mas qual que era a alegação? O que eles queriam em 1932? Isso aqui é importante. O objetivo desses caras, coloca aí no seu caderno, era pressionar Getúlio para que houvesse a elaboração de uma Constituição para o Brasil. Se Getúlio tinha suspendido a Constituição, né, os paulistas fizeram uma revolução constitucionalista, pressionando Getúlio para que ele tomasse providências para elaborar e aprovar uma Constituição para o Brasil, porque até então o governo dele era inconstitucional. Tá? É claro que isso não deu certo, os paulistas foram massacrados pelo governo de Getúlio, pelas tropas getulistas, mas o que aconteceu foi que isso serviu para abrir os olhos do Getúlio. Entende? Isso abriu os olhos do Getúlio Vargas, que em 1934 aprova a segunda Constituição Republicana da história da República Brasileira. Essa Constituição de 1934 é uma Constituição belíssima.
linda, né? Maravilhosa, revolucionária. Só que ela dura 3 anos, entende? O que ela estabelecia? Ela estabelecia a ampliação do poder da União, ou seja, você tem o quê? Um Estado forte, mas ao mesmo tempo ela oferece alguns ganhos sociais importantes, como, por exemplo, o direito ao voto secreto, porque lembra que as pessoas votavam e não tinha sigilo, o voto às mulheres passaram a ter o direito ao voto garantido pela Constituição, ou seja, elas não já pedir permissão para ninguém para votar, nem para os seus maridos, certo? Essa Constituição estabelece um controle sindical, mas, ao mesmo tempo, a classe trabalhadora está disposta a aderir à causa getulista. Getúlio fala em prol dos trabalhadores, entende? Então, há uma certa antecipação de Getúlio à causa trabalhista que acaba deixando o sindicato de mãos atadas. Porque o sindicato fala assim, eu vou dar para você o que você precisa, mas o cara fala assim, não, você não precisa lutar pelos meus direitos, porque o Getúlio já garantiu. Entendeu? O Getúlio cria, nessa Constituição, essa Constituição cria as chamadas medidas trabalhistas, que foi a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Então, a própria Constituição garantiu que o sindicato não garantiu até então. Os trabalhadores brasileiros não tinham direitos e agora, no governo de Getúlio, os trabalhadores têm direito a uma jornada de 8 horas diárias de trabalho, não mais do que isso, entende? Os trabalhadores têm direito a férias remuneradas, certo? E descansar pelo menos uma vez na semana, de preferência domingo. Férias remuneradas que nem o trabalhador hoje tem. 1/3 de férias, né? Quando você sai de férias, você recebe o seu salário hoje, né? E mais 1/3 do seu salário, para você desfrutar das suas férias e tal. Entende? Isso foi criado ali, férias remuneradas, descanso semanal no domingo, direito também, né, dos trabalhadores. Uma coisa interessante que essa Constituição garantiu também foi a indenização em caso de demissão quando não há justa causa. Beleza? Se a pessoa foi demitida sem justa causa, o patrão resolveu mandar embora e mandou, o patrão tem que pagar uma indenização para o trabalhador. Além da proibição do trabalho infantil também, você não pode esquecer, as crianças trabalhavam e esse trabalho era extremamente pesado para as crianças, e isso era uma coisa que tinha sido proibido no mundo todo, menos no Brasil. Ainda as crianças eram submetidas a jornadas de trabalho, isso antes. Além de tudo isso, foi criado o Ministério do Trabalho, que teria papel de fiscalização. Agora, tem uma coisa que eu queria que você anotasse, tudo que eu falei, essa lei beneficia o trabalhador? Sim! Mas ele beneficia que tipo de trabalhador? Beneficia o trabalhador urbano. Vou repetir, tá? Beneficia o trabalhador? Sim! Mas beneficia que trabalhador? O trabalhador urbano. O trabalhador rural não é contemplado por essa lei. Ela não vale para o trabalhador rural? Claro que vale. Mas nós estamos em 1934. As coisas que acontecem no campo eram muito difíceis de serem fiscalizadas. Tanto não sei se você tem, mas sempre tem um parente, na nossa geração ainda tem aqueles parentes mais velhos nossos, que tem muita dificuldade para aposentar. Porque trabalharam no campo, mas não tem como provar que trabalharam. Por quê? Porque naquela época a fiscalização no campo era praticamente impossível. Então, as leis trabalhistas de Getúlio foram muito benéficas para a classe trabalhadora brasileira. O contexto é muito importante, lembrando que os trabalhadores eram trabalhadores muito vulneráveis, né? Hoje se discute muito as leis trabalhistas, mas naquela época elas foram fundamentais para proteger os trabalhadores da exploração dos seus patrões, mas é importante levar em consideração que essas leis foram muito boas para o trabalhador urbano, porque o trabalhador rural estava ainda muito vulnerável e escondido lá no campo, ainda muito explorado pelos seus patrões. Certo? Essa Constituição também previu uma eleição indireta. Essa eleição indireta, Getúlio participa. Uma eleição indireta é quando uma eleição para presidente acontece, mas ela acontece dentro do Congresso. Como Getúlio estava bombando nessa época, ele vai concorrer internamente no Congresso a um cargo de presidente do Brasil e ele vai conseguir vencer. Ou seja, Getúlio ganharia mais 4 anos de governo. E dessa vez o governo dele não é provisório. Dessa vez o governo dele é constitucional. Ele vai governar legalmente, constitucionalmente, até 1937. Nessa época, o mundo estava polarizado e o Brasil também. Tá? Nessa época, essa polarização
do mundo resumia no Brasil em dois agrupamentos, que tinham raízes antes do getulismo. Tá? Nessa época, estavam fortes no Brasil a Ação Integralista Brasileira, a AIB, até falei com vocês sobre isso já, né? A AIB, liderada por um cara chamado Plínio Salgado, que tinha inspiração no fascismo, no totalitarismo fascista, e a ANL, Ação Nacional Libertadora, que tinha, Prestes, né? Que tinha como líder Luiz Carlos Prestes, tinha como inspiração a proposta comunista de poder, o totalitarismo comunista, stalinista, soviético, certo? Eles queriam lá estatização, não pagamento da dívida externa brasileira, reforma agrária, aquela proposta socialista. Então, esses caras, esses grupos, eles eram antagônicos. Então, há um antagonismo ideológico no Brasil, e os comunistas tentaram tomar o poder, tentaram derrubar o Getúlio em 1935, com a chamada intentona comunista, que é uma tentativa de tomada de poder por meio de um golpe de Estado, que os comunistas tentaram a partir da tomada de alguns quartéis na região nordeste do Brasil. Seria uma tomada de poder por parte dos comunistas a partir dos quartéis brasileiros, mas essa tentativa foi frustrada porque Getúlio estava muito bem preparado e ele consegue sufocar esse movimento comunista de 1935. A chamada intentona comunista fracasso, e esse fracasso resultou na prisão do Luiz Carlos Prestes e da sua esposa, Olga Benário. Quem não conhece, Olga Benário foi a esposa de Prestes que foi presa na intentona comunista, e como ela era judia, e ela era da Alemanha, entregaram ela para o nazismo, e ela acabou morrendo por conta de ser judia e ser entregue para os nazistas em plena década de 1930. Foi isso que aconteceu. Getúlio entrega uma judia para o nazismo matar. E como eles mataram muitos judeus, você sabe muito bem disso. Beleza? Bom, diante dessa tentativa de tomada de poder, Getúlio aproveita isso e começa a estimular um medo do comunismo no Brasil. Tá? Ele começa a estimular o medo do comunismo no Brasil por meio de ações mostrando o povo brasileiro que os comunistas estavam se mobilizando para tentar tomar o poder mais uma vez. E aí o que eles fizeram? A população foi alertada de que os comunistas tentariam tomar mais uma vez o poder. Lembrando que nessa época o comunismo estava sendo, na União Soviética, muito letal. Por exemplo, na década de 30, 5 milhões de ucranianos morreram de fome por causa do stalinismo, por causa do comunismo soviético. Né? O chamado Holodomor, que foi uma catástrofe social mais séria do que o próprio nazismo, que matou 6 milhões de judeus. Né? Calcula-se que o comunismo soviético na Ucrânia somente na Ucrânia, a matar 8 milhões de ucranianos de fome. Então, havia, sim, razões para temer que essas coisas, né, essas ideias chegassem ao Brasil, né? Assim como todo totalitarismo deve ser temido, o povo brasileiro temia o totalitarismo comunista, como temia o totalitarismo fascista, como temia o totalitarismo nazista. Entende? Então, o medo do comunismo foi implantado no Brasil, por quê? Porque os comunistas já tinham tentado tomar o poder na intentona comunista e não conseguiram, e aí o governo, o Vargas, utiliza de um falso plano comunista de tomada do poder, que é o chamado falso plano Cohen. Supostamente, o governo... Quem cria isso é o Góes Monteiro, que é um cara que articula a estratégia de falar para o povo brasileiro que os comunistas estão tentando tomar o poder, quando, na verdade, os comunistas já tinham sido tirados, né? já tinham sido desmobilizados na intentona comunista, mas supostamente eles iam tentar uma nova tentativa de tomada de poder no plano Cohen, que é um falso plano de tomada de poder por parte dos comunistas, alegando a lei de segurança nacional. Vargas, então, fechará o Congresso e dará um autogolpe nele mesmo, né? Porque ele vai fechar o Congresso, e quando você fecha o Congresso, você implanta uma ditadura. Mas quem estava no poder era o próprio Getúlio. Então, o Getúlio deixa de ser um presidente constitucional e imediatamente passa a ser um ditador, que já era um ditador até durante o governo provisório. A gente chama de provisório, mas ele era um ditador. Já era um ditador antes do governo constitucional, né? Então, Getúlio passa a ser um ditador, e essa ditadura a gente chama de Estado Novo Varguista.
Essa ditadura Vargas vai de 37 até 1945, meus amores. E essa ditadura Vargas, ela é, entre aspas, legalizada pela Constituição de 37, a chamada polaca. A polaca é assim chamada porque ela é inspirada na Constituição fascista da Polônia. Tá? A nossa Constituição de 37 é uma Constituição de inspiração fascista. Ou seja, a inspiração externa é fascista e essa Constituição garante ao Estado uma hipertrofia política, ou seja, o Estado fica muito forte e autoritário e respaldado pela Constituição. Tipo assim, você pode prender uma pessoa sem qualquer tipo de acusação prévia. Tipo assim, o habeas corpus, que é aquele garantia de direito de defesa prévia das pessoas, foi suspenso. Tipo assim, você não pode ser preso na rua hoje se não houver uma acusação formal contra você. Não é? Naquela época, não. Você podia, pela Constituição, a polícia podia prender qualquer pessoa sem falar por quê ela estava sendo presa, simplesmente porque ela estava sendo presa. E muitas pessoas da oposição foram pegas e torturadas durante o regime ditatorial getulista. A ditadura do Getúlio torturou, a ditadura do Getúlio matou a oposição. Muitos comunistas foram mortos pelas mãos de Getúlio, por exemplo, que era o alvo, né, um dos alvos de perseguição dele. Entende? Então, durante o governo de Vargas, esse governo foi extremamente letal, cruel, sanguinário com a oposição. O Getúlio matou muita gente durante a ditadura dele. Né? Tem um cara chamado Filinto, né? Filinto Miller, que era um delegado. Tem um cara chamado delegado Fleury, que foi um carrasco durante o governo do Getúlio Vargas. Entende? Então, é um Estado policial, totalmente controlador da oposição. E, para você ter uma ideia, no Brasil, pela Constituição de 37, teve pena de morte. Tá? Foi instituída a pena de morte. Os sindicatos, dessa vez, eles são praticamente financiados pelo Estado, porque greves e agrupamentos políticos praticamente estão proibidos no Brasil. Nem partido político podia ter. É o fim dos partidos políticos no Brasil. Entende? Essa Constituição talvez a mais pesada, assim, junto com os decretos dos atos institucionais da República Militar, né? Junto com os AIs, essa Constituição é extremamente perturbadora da democracia. Assim. Não existe qualquer tipo de democracia nesses 8 anos que Getúlio governará o Brasil, entre 37 e 45. Né? E o que acontece? Apesar da ditadura, o povo está com Getúlio por quê? Porque é ditadura. Ele esconde a miséria ditatorial do seu governo. A partir do quê? Como que ele faz isso? Ele cria um departamento, chamado Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP cai muito nos vestibulares, viu, gente? O DIP é o quê? O DIP é um órgão que vai, ao mesmo tempo, blindar a imagem do presidente e construir a imagem de um grande pai de Getúlio, que Getúlio era para o povo. Tá? Tanto que tem muita gente que fala que Getúlio é o pai dos pobres, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém lembra das mortes durante a ditadura Vargas. O Estado Novo varguista foi muito letal. Entende por quê? Porque construiu-se uma imagem dele. A imagem de pai dos pobres, a imagem do grande protetor. Sabe aquele negócio que você está no carro, 7 horas da noite, para de tocar música no rádio e começa a Hora do Brasil? Pois é, foi ele que inventou. Porque a Hora do Brasil é um jeito de Getúlio falar o dia inteiro na cabeça das pessoas. Todo dia, Getúlio fala para as pessoas, para o povo brasileiro. E ele vai falar o quê? Só supostamente coisas boas. Entendeu? E as coisas ruins, por exemplo, as mortes durante a ditadura Vargas são escondidas, porque existe uma censura. Então, a censura blinda e o rádio promove, entendeu? A censura blinda Getúlio, a imprensa não divulga as coisas ruins, e, ao mesmo tempo, o rádio propaga as coisas boas que Getúlio faria. Tipo, as leis trabalhistas são coisas boas. E elas são propagadas aos 4 ventos. A população brasileira fala, agora eu tenho direitos que me protegem, por isso que Getúlio, quem conseguiu isso para mim foi o Getúlio. Entendeu? É isso. O Departamento de Imprensa e Propaganda constrói a imagem de Getúlio como o pai dos pobres. Certo? Outra coisa importante também é que ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso aqui também é muito importante, o Departamento de Administração dos Serviços Públicos, tipo assim, todos os chefes dos departamentos públicos, das repartições públicas, eram subordinados ao Getúlio. Tipo assim, você trabalha no Banco do Brasil, né? O gerente do Banco do Brasil
só está ali porque é o Getúlio que mandou, ou alguém ligado ao Getúlio que mandou. Entende? É o Departamento de Administração de Serviços Públicos, é o DASP. Assim, dentro das repartições públicas, ninguém vai fazer nada contra Getúlio. Pelo contrário, né? Vou fazer só coisas boas e promover Getúlio entre os funcionários públicos brasileiros. E olha que o Brasil tem bastante funcionário público, certo? Em 1943, tem a aprovação da CLT, tá? Que é uma lei, é a consolidação daquelas leis trabalhistas, por quê? Rafa, mas as leis trabalhistas não são de 1934, da Constituição? Sim. Só que agora a CLT garante o quê? O cumprimento de todas as leis. Porque antes, as leis eram cumpridas não na sua totalidade. Por exemplo, eu contratava você e falava, vou te pagar o 13º, tá? Vou te pagar as férias remuneradas, mas não vou deixar você descansar na semana. Vai trabalhar a semana inteira para mim. Agora não tem jeito. Pela CLT, eu tenho que cumprir todas as leis trabalhistas, porque elas estão consolidadas. Isso em 1943. Isso é uma inspiração fascista também, porque as leis trabalhistas, a CLT de 1943, foi inspirada no fascismo italiano, na chamada Carta del Lavoro, que é a lei trabalhista fascista da Itália. Tá? Cria-se um Estado paternalista, o trabalhador acredita que tudo aquilo é obra de Getúlio e acredita que tudo aquilo é obra, se aquilo tudo é obra de Getúlio, Getúlio tem que se manter no poder para sempre, para garantir à população esses benefícios que há muito tempo ela reivindicava. Certo? Discussões modernas, recentemente, estão falando das reformas trabalhistas, de uma reforma nas leis trabalhistas, porque como ela é uma reforma como essas leis são leis que protegem muito o trabalhador, isso sim, com certeza, mas ao mesmo tempo ela é muito burocrática e atrapalha as contratações, porque muitos patrões não contratam por causa do próprio caráter burocrático dessa Constituição, dessa lei, que é muito protetora. E, ao mesmo tempo, ela engessa o empresariado para que ele possa contratar mais pessoas. Entendeu? Então, a crítica que se faz é que a lei trabalhista ela é um gesso e ela impede que novas contratações possam ser processadas. Esse é o lado que critica. O lado que é favorável, as leis trabalhistas, fala que ela é uma garantia de defesa da classe trabalhadora brasileira e que deve ser preservada. Por quê? Porque ela protege o trabalhador contra a exploração do seu patrão. Tá? Então, são os dois lados que você precisa sempre saber. Tá? Mas é importante sempre dar uma lida dos dois lados, o lado que critica a reforma das leis trabalhistas e o lado que é favorável à reforma das leis trabalhistas. Sempre muito importante estudar esses pontos. Tudo bem? Tudo bem, meus amores? Enfim, vamos lá, então. Vamos falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil na Segunda Guerra Mundial, ele foi flertado tanto pelos países do eixo, né, Alemanha, Japão e Itália, quanto pelos aliados, tá? Por causa da nossa relação com os Estados Unidos. Inclusive, o governo de Getúlio, durante a guerra, ele era muito parecido com o governo do eixo. Né? Até a Constituição era parecida com a Constituição da Itália. Entendeu? Só que o que fez o Getúlio se distanciar do eixo? A influência dos Estados Unidos. Então, nós deixamos... Porque se dependesse do governo, a característica do governo é uma característica mais fascista, ligada ao fascismo, certo? Mas como os Estados Unidos tinham muita preocupação com a entrada do fascismo e do nazismo no Brasil, o que acontece? Os Estados Unidos não davam contrapartida para a gente. Ó, a gente vai lutar ao lado de vocês na guerra, certo? Mas, ao mesmo tempo, você financia alguns projetos que eu quero, Getúlio falando. E aí o governo americano vai jogar muita grana aqui, tá? Para Getúlio lutar ao lado do Brasil na guerra, ao lado dos Estados Unidos na guerra. Então, tipo assim, com o dinheiro do governo americano, nós criamos a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Com o governo americano, nós criamos a Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, tá? Coloquei só as siglas aí. Criamos a Companhia, a Fábrica Nacional de Motores, a FENEME, e criamos a indústria Alcalis, que seria a indústria química brasileira. Ou seja, nós estamos desenvolvendo a indústria de base com capital americano. Entendeu isso? Isso é muito importante, você não pode perder isso de vista. Tá? Então, nossa opção pelos Estados Unidos foi isso aqui, ó, financiamento americano. O Brasil participou da guerra com soldados, nós tivemos uma participação importante na Itália, nossos soldados lutaram bravamente na Itália, nós participamos de uma grande vitória dos nossos aliados na Batalha de Monte Castelo,
nós mandamos a FAB, que é a nossa Força Expedicionária, nós mandamos a FEB, né? Desculpe, nós mandamos a FAB, que é a nossa Força Aérea, nós mandamos a FEB, que é a nossa Força Expedicionária, e os soldados brasileiros merecem grande mérito pela sua coragem, pela sua bravura, nessa que foi a guerra mais sangrenta que a humanidade já viu, certo? Beleza? Você estuda a Segunda Guerra Mundial, claro, com seu professor de História Geral. Tudo bem, meus amores? E aí o Estado Novo acaba dessa forma. O Estado Novo vai acabar quando a guerra acabou, né? As democracias venceram a ditadura totalitarista, fascista, nazista, né? E aí o Vargas fica meio sem graça, né? Porque nós estamos vivendo, nós lutamos ao lado dos Estados Unidos, que são democracia, correto? E nós somos uma ditadura. Então começa uma pressão para que haja uma abertura no Brasil. Entendeu isso? Vocês não lutaram do lado dos Estados Unidos e venceram a guerra? Beleza. Mas o que é o Brasil? É uma ditadura. Então o que tem que acontecer? Acabar com a ditadura. Entende? Então começa uma pressão para acabar com a ditadura de Vargas. Tá? Não esqueça isso. E aí surge um manifesto de Minas Gerais, chamado Manifesto dos Mineiros, que exige que o Brasil volte à sua normalidade democrática. Você não pode esquecer que Minas Gerais é um dos estados mais importantes do Brasil. Então, Minas Gerais começa a pedir que o Brasil volte à democracia. Então, há uma pressão muito grande para que Getúlio faça o quê? Convoque novas eleições. E ele convoca novas eleições. Ele vai convocar e vai falar, nós vamos ter novas eleições e eu pretendo sair. Só que ele não saía. Ele fez o quê? Ele permitiu novos partidos políticos no Brasil, são partidos como o Partido dos Trabalhadores, do Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido que congrega aí os trabalhadores e os sindicatos do Brasil. O PSD e a UDN são partidos da elite brasileira, são partidos elitistas e mais conservadores, tá? Seja urbanos ou seja rurais, beleza? A elite rural, a elite urbana tem ali seus representantes do PSD, que é o Partido Social Democrata, e na UDN, que é a União Democrática Nacional. E o PCdoB, que é o Partido Comunista de inspiração marxista e fortemente influenciado logo depois da Segunda Guerra Mundial pela União Soviética. Certo? Bom, como tudo acabou, isso acabou assim. Houve uma pressão para que Getúlio saísse, mas a população vai para as ruas pedindo para que Getúlio participe de uma Assembleia Constituinte que elabore uma Constituição e que tenha Getúlio também como candidato. Então, assim, Getúlio deixaria de ser ditador e passaria a concorrer a um novo mandato. Só que não deu certo. Tá? O movimento queremista queria uma Constituinte com Getúlio e queria Getúlio na Constituição e nas eleições. Nas futuras eleições que tinham sido convocadas por ele. Certo? E aí o que aconteceu? Um cara chamado João Alberto Lins Barros vai prender um cara que vai prender uma pessoa que estava fazendo um discurso pró-Getúlio, certo? E aí o Getúlio vai destituir um cara da polícia, um cara um delegado que vai ser retirado do cargo. Getúlio vai colocar um parente dele no lugar desse cara, do João Alberto Lins Barros. Sabe assim, o cara prendeu alguém que estava falando bem do Getúlio. Aí o Getúlio falou, o cara prendeu alguém que estava falando bem de mim, tirou o policial, tirou o delegado do cargo, colocou alguém na confiança dele. Foi aí que os caras falaram, você acha que o Getúlio vai deixar de ser ditador? Tem gente falando mal dele e tem gente fazendo coisas contra ele e ele está tirando o cargo. Por exemplo, ele destituiu um delegado do poder. Ele quer continuar sendo ditador. E aí o Góes Monteiro, que é o cara do plano Cohen, que teve a ideia do plano Cohen, vai ser o cara que vai arquitetar a queda do Getúlio. Getúlio vai ser deposto por meio de uma ação das Forças Armadas, do alto comando das Forças Armadas, mais um golpe militar na história do Brasil. Vargas vai ser deposto. No lugar do Getúlio é colocado o presidente do Supremo Tribunal Federal, equivalente hoje ao Dias Toffoli, né? Que na época era o José Linhares, vai ser colocado como presidente do Brasil, que vai fazer a transição, convocando novas eleições. E nessas novas eleições, os candidatos daqueles partidos que eu citei para você vão disputar as eleições, lembrando que naquela eleição o Eurico Gaspar Dutra, que era um candidato indicado e apoiado pelo Getúlio, vai vencer as eleições com milhões e milhões de votos a seu favor. Não esqueça de um detalhe, nessas eleições ficou muito forte a participação dos comunistas nessas eleições. O Partido Comunista, com um cara chamado Iedo Fiuza,
os comunistas tiveram uma forte votação nessas eleições. Getúlio apoia o Dutra e com o apoio do Getúlio, que era muito popular, ainda era muito popular entre as pessoas mais pobres, Eurico Gaspar Dutra vence as eleições e passa a ser o primeiro presidente do Brasil depois da ditadura Vargas. Preste atenção numa coisa. O movimento queremista deixou Getúlio sabendo que ele tinha muita popularidade mesmo sendo um ditador. Porque, olha, o movimento queremista queria que o Getúlio participasse das eleições, ou seja, queria que o Getúlio continuasse no poder, mesmo sendo ele um ditador. Getúlio tinha isso na cabeça e pensou, eu saio agora, mas eu vou voltar. E ele vai voltar, ele vai ser candidato de novo, vai ser presidente do Brasil de novo, porque o movimento queremista deixou claro que, apesar de ditador, Getúlio ainda desfrutava de muito prestígio entre a população brasileira. Bom, é o fim da ditadura Vargas, é o fim da era Vargas, é temporário esse fim, e na próxima aula a gente fala sobre a República Liberal, que é a república redemocratizada depois da ditadura do Estado Novo. Nós vamos falar dos presidentes Dutra, do presidente Vargas de novo, que vai voltar eleito nos braços do povo, ele mesmo diz. Vamos falar também do JK, do Jânio Quadros e do João Goulart, até o golpe de Estado, que vai derrubar novamente a República Liberal e vai implantar a ditadura no Brasil. Mas essa história eu conto para vocês depois. Beleza, gente? Fica com Deus. Beijo do gordo e a gente se vê na próxima aula. Um beijo. Até mais, galera. Tchau, tchau.